Saúde, igreja, com a paz do Senhor. Amém. Na sequência dos nossos estudos bíblicos, vamos hoje estudar o capítulo de número 4 do Evangelho de Mateus. Vamos falar sobre o tema Jesus vence a tentação e convoca os primeiros discípulos. É uma lição que no Evangelho de Mateus tem um papel decisivo, porque o que nós vamos estudar hoje é um conflito, nós vamos ver um conflito que precisava ser travado logo no início do ministério de Jesus. Logo no início. A primeira batalha que ele tinha de travar é exatamente essa, para poder definir o território e também definir, o que aconteceu lá no Éden. Teria que ter uma reversão, e essa reversão ocorre quando o segundo Adão, nós fomos informados a partir do apóstolo Paulo, essa nomenclatura dada a Jesus, o segundo Adão entra novamente no processo que o primeiro Adão, ao entrar, fracassou. Então, toda a tragédia que a espécie humana enfrenta como decorrência da queda dos nossos primeiros pais, nós vamos ver agora o segundo Adão entrando com o corpo humano, na experiência humana, para lutar a guerra que o primeiro Adão perdeu. Tá? Então aí, a partir de como ele se sai desse conflito, é que nós vamos ver que todo o processo de redenção já tem um ponto de partida, que é esta luta e este conflito que começa logo, ocorre logo no início do ministério de Jesus, antes mesmo de ele começar o seu ministério. Então essa luta é muito importante, esse conflito. Nós vamos ver que Jesus sai vencedor e vamos ver que o tentador, ele tem as suas artimanhas, e esse processo ele utilizou para os nossos primeiros pais, que não foram tão perspicazes a ponto de perceber que estavam sendo enganados, e mostra o que acontece ao longo de toda a trajetória humana, tá? E Tiago depois vai sintetizar como ocorre o processo de tentação. Então, Tiago nos dá essa dica. Me lembrem, para poder a gente dar uma passadinha em Tiago. Também temos a primeira epístola de João, capítulo 2, que fala a respeito do que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, e isso tudo tem e pode ser estudado em conexão com a tentação de Jesus. Então, nós vamos começar o nosso estudo vendo a estrutura geral do capítulo de número 4. O capítulo de número 4 de Mateus, ele tem basicamente duas seções importantes, separadas. Temos a tentação de Jesus e em seguida o ministério de Jesus na Galileia, chamando os primeiros discípulos. A estrutura literária é muito importante, porque nós vamos ver que o Evangelho de Mateus, ele se organiza, Mateus, o evangelista, organiza o seu material de modo que nós possamos ter uma noção clara do que ele pretende com a proposta do seu Evangelho. E o capítulo 4 de Mateus, ele constitui uma das unidades mais decisivas de transição em todo o Evangelho. Ele conecta de maneira magistral, primeiro, a manifestação pública da identidade de Jesus, que aconteceu no batismo, no capítulo de número 3, e também o primeiro grande discurso do Messias, que é o Sermão do Monte, que vai vir logo à frente. Então, o capítulo 4, que está aí nesse meio, está aí como recheio do sanduíche, ele tem essa relação muito íntima com o que veio antes, a manifestação da identidade de Jesus,
e logo em seguida essa identidade é posta à prova. Tá? Então é muito importante. No capítulo 3 nós vimos Deus declarando: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer, em quem me comprazo, e logo em seguida vem o tentador para colocar essa identidade em xeque. Você é mesmo? Você é mesmo filho de Deus? Tem certeza que você é o filho de Deus? E aí, esse capítulo de número 4, portanto, ele é importante, que vai fazer essa conexão. Após a vitória, nós vamos ver a escolha dos primeiros discípulos ali, nós vamos ver que Jesus entra numa fase que é muito importante, que é o seu primeiro grande discurso, que vai do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus. Então, isso aqui tá ruim, tá uma coceira na garganta horrível. Então, esses dois polos aqui, que nós vamos ver a teofania, que é a manifestação, né, divina, e vamos ver a didascalia, que é a parte do ensino, que Jesus começa a ensinar. A narrativa de Mateus, então, funciona como essa ponte, chamada ponte cristológica, discipular e escatológica. O capítulo apresenta Jesus em ação pela primeira vez, inaugurando sua missão messiânica e estabelecendo os marcos fundamentais do reino dos céus na história. Quando você entra nos evangelhos, nós estudamos os evangelhos, nós vamos ver que os evangelhos eles são o clímax, né? Eles são o clímax da revelação messiânica que ocorre no Antigo Testamento. Daí, tem que arrumar uma água para essa coceira. Vê se tem lá. Daí, então, o estudo da revelação messiânica no Antigo Testamento, que é muito, muito bem feito pelo Gerhard van Groningen, tá? É um estudo muito sugestivo para que se faça essa conexão entre o Antigo Testamento e o Messias se manifestando, né, no Novo Testamento. Afinal de contas, o que significa Messias mesmo? Messias, sobrenome, o que significa Messias? Messias é a forma portuguesada de Mashiach, e Mashiach quer dizer o ungido. Para o grego ficou Christos, né, que é Cristo, ou o ungido em grego, e para o português chegou Mashiach, chegou como Messias. Então, ele é o ungido. Por isso aí vem o messiânico, né, falando a respeito do ungido que se manifesta. E a revelação messiânica no Antigo Testamento é um estudo muito interessante, porquanto ela nos dá todo o programa de Deus da revelação do Messias ao longo de todos os livros do Antigo Testamento. O Gerhard van Groningen, ele faz uma abordagem no seu livro fenomenal, um livro muito bom, acerca da revelação messiânica do Velho Testamento. Tá? Então, é muito importante para poder você ter essa ideia. E já aqui, quando Jesus começa a sua missão messiânica, quando ele estabelece aqui os marcos fundamentais do reino dos céus na história, nós vemos que Mateus tem todo um programa. Então, qual é o programa de Mateus na escrita do seu evangelho? Então, isso é muito importante, e o alvo primário de Mateus, geralmente o foco aqui, né, é levar essa imagem do Filho de Deus, de modo que as pessoas, principalmente do âmbito dos judeus, possam compreender que Jesus é o Messias prometido. Tá? Então, esse capítulo 4 pode ser dividido em algumas partes, né? A gente pode botar 4 grandes movimentos, cada qual tem uma função teológica específica. A primeira parte do capítulo 4, versículo 1 ao 11, que é a tentação no deserto. Tá? O Filho é testado e aprovado. Jesus emerge como o segundo Adão e o verdadeiro Israel, né? Vencendo onde Adão e Israel falharam. A segunda parte aqui, o segundo grande movimento, é a inauguração do ministério na Galileia,
tá? A luz prometida em Isaías capítulo de número 9 resplandece sobre a Galileia dos gentios. E o reino é anunciado publicamente: arrependei-vos. Esta é a mensagem. A terceira parte, do capítulo 4, versículos 18 ao 22, especificamente, é o chamado dos primeiros discípulos. E Jesus aqui reúne o núcleo inicial de uma nova comunidade messiânica. São os primeiros seguidores convocados por Jesus. E a resposta imediata e radical dos jovens pescadores inaugura o discipulado cristão. Tá? É importante esse ponto que nós vamos ver ao longo da nossa abordagem, de os discípulos serem de fato jovens. Tá? Então, eles tinham aí uma idade bem jovem mesmo, e nós vamos ver alguns fatores que corroboram esse ponto de vista. É muito importante. Eles começam o ministério, o discipulado bem jovens. E depois nós temos a última parte, que é o sumário programático do ministério de Jesus. Nós temos ensino, proclamação e cura, que é o tripé do ministério do reino. Então, sempre no ministério de Jesus, nós vamos ver esse tripé: ensino, proclamação e cura. E também nós vamos ver as multidões que convergem de todas as direções para o Messias. Antes de ele ser levantado, porque ele diz: quando eu for levantado, a todos atrairei a mim. E agora, no exercício do seu ministério, ele atrai as multidões que vêm de todas as partes para poder ouvir. De um modo geral, esse é o panorama, essa é a estrutura do capítulo de número 4. Do ponto de vista teológico, nós temos 3 eixos teológicos fundamentais. O primeiro, nós podemos citá-lo no campo da cristologia, que é um filho obediente e vitorioso, em contraste com Adão, que foi um filho desobediente e perdedor, derrotado. Depois nós temos a proclamação do reino de Deus, temos presença, temos proclamação e temos poder. E Mateus coloca o reino no centro. O reino é proclamado, o reino é visível, o reino é magnético, porque ele atrai multidões, e o reino é formativo, porque ele molda discípulos. Nós temos também, o que é muito importante aqui nessa parte do reino, é que o capítulo demonstra que o reino não é um conceito apenas. O reino é uma realidade em ação, uma intervenção de Deus na criação. Então, o estabelecimento do reino de Deus é um novo momento em que Deus entra na história para mudar os rumos da história, para criar esta nova comunidade, que mais à frente vai ter o nome de igreja. Tá? Então, o Filho de Deus vem para cumprir essa missão, conforme já estudamos em Atos dos Apóstolos. Vem o plano concebido por Deus Pai, Filho e Espírito Santo na eternidade. O papel fundamental, e que está aí no meio desse processo, é cumprido pelo Filho, na sua vinda, para redimir através da sua morte e morte de cruz, e depois o Espírito Santo para aplicar a redenção naqueles que creem. Tá? Então, isso é muito importante que nós tenhamos sempre. Efésios capítulo 1 delineia exatamente isso. E mostra que, a partir da vinda de Jesus, o que Deus faz na vida de Jesus é a demonstração também do poder que fica disponível à sua igreja para o exercício da proclamação do reino, da evangelização e do ensino. Então, tudo depende dessa nova fase em que o poder de Deus se manifesta disponível em graça para poder capacitar homens e mulheres de Deus para proclamarem a mensagem do Evangelho e viverem nessa nova comunidade. Então isso é muito importante. Nós temos o terceiro aspecto, que é o discipulado. Nós temos chamado, nós temos resposta e formação. O discipulado surge como vocação, vinde após mim, ruptura, que é deixar as redes e o barco, e até mesmo o pai, mãe, reorientação, que é a missão de pescadores de homens,
a convivência com Jesus, né, que testemunhando o ensino e proclamação e cura, e isso é importante. A hipótese da etária dos discípulos, né, encontra forte plausibilidade sociocultural pelo que acontecia na época. Nós vemos no texto que, dado o padrão de resposta imediata, a mobilidade vocacional e a exposição intensa ao ministério público de Jesus, eles mostram que essa forte plausibilidade, é plausível, né, essa hipótese da faixa etária dos discípulos, aí oscilando entre 15 e 25 anos. Tá? Então, é um tópico que foi bem discutido dentro do nosso grupo de ensino durante a semana. Então, é importante acompanhar o ensino e o estudo durante a semana, porque praticamente no final da semana a gente faz uma tentativa de colocar o oceano dentro de uma xícara, né? Que a quantidade de informações que foram passadas no grupo professores em classe é uma quantidade de material que, estudado ao longo da semana, dá toda uma bagagem, dá toda uma possibilidade de um avanço magnífico em todas as direções, de modo que cada um chega bem preparado na aula, né? Então, até para facilitar, os podcasts que são feitos, os podcasts, eles são importantes porque eles facilitam. Quem não consegue ler por conta do trabalho, pode colocar ali no carro e ouvir, pode colocar no fone de ouvido, né, Bluetooth, e ouvir enquanto está fazendo as suas atividades. Então, isso facilita muito o estudo durante a semana. É uma forma de estudo mais avançada, né, contemporânea. Então, as ferramentas hoje que a inteligência artificial disponibiliza e que vocês estão tendo acesso, traz o estudo bíblico a uma nova dimensão. Então, isso é muito importante. Então, durante a semana, todo o envolvimento com os materiais do estudo da semana, eles vão abordar pontos com bastante detalhes que a gente não tem condição de fazer aqui em sala de aula, a menos que a gente tire uma semana de estudo só sobre o capítulo e vai estudando segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Isso nós fazemos no grupo. Tá? Então o grupo é muito importante por conta disso, principalmente nos seus últimos dias, né? Na quinta, sexta e sábado são os dias em que você, até meia-noite, e às vezes até um pouquinho mais, tem muitos materiais sendo disponibilizados no grupo. Tá? Então isso é fundamental. Então nós temos o capítulo 3 e o capítulo 4, eles mostram algumas características importantes que nós vemos o paralelismo aqui entre o capítulo 3 e o capítulo 4, e esse responde, né, ao que foi narrado no 4. O capítulo 4 responde ao capítulo de número 3, o que foi narrado no capítulo de número 3. Em Mateus 3, por exemplo, nós vemos o batismo. Em Mateus 4, nós vemos a tentação. Em Mateus 3, nós vemos a voz do Pai. Em Mateus 4, nós ouvimos aqui a voz do inimigo. No capítulo 3, nós vemos a declaração, né, forte da parte de Deus, indicando: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. No capítulo de número 4, nós vamos dizer: se és o filho de Deus, então é colocado em xeque, em dúvida, né? Se bem que não é uma dúvida de fato, né, conforme nós vamos ver, mas é a proposta do tentador. Ele joga na base das hipóteses, né? Então ele foi assim que Deus disse? Não, não é bem isso não. Então ele sempre usa essa estratégia. É velho, né, a estratégia? E pegar a sabedoria nessa estratégia é muita pretensão, né? Mas ele é atrevido, né? Como a gente sabe muito bem. Então, aqui nós vemos no capítulo de número 3, o Espírito descendo sobre o Filho para revesti-lo para a missão. No capítulo 4, nós vemos o Espírito, esse mesmo Espírito, conduzindo Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E nós temos no capítulo 3 o início da identidade messiânica, tá? E no capítulo de número 4 nós temos a provação da identidade messiânica. Então Mateus 4 confirma e aprofunda a identidade revelada no batismo. Tudo que é colocado em xeque, tudo que é colocado em teste, é comprovado e de fato
Jesus se demonstra que ele é o Messias. Tá? Então isso é muito importante. Daí nós vamos ver também o aspecto da continuidade temporal clara, né, que começa com o tote aqui no texto grego, né, que é então, mostrando uma progressão lógica na narrativa. Então, o que é muito importante é que Mateus, seu escrito, ele deixa isso muito claro. Né? Então, vamos ver se... Essa primeira palavra aqui mostra que há uma conexão. Quando nós escrevemos, há dois fatores que são imprescindíveis quando nós escrevemos qualquer coisa. Se nós desenvolvemos um argumento, então o fator coesão e o fator coerência, né, são dois fatores que são levados, que devem ser levados muito a sério e precisam estar bem patentes na nossa mente para poder nós entendermos qualquer tipo de narrativa. Então, se nós estamos estudando uma narrativa, os elementos coesivos e os elementos de coerência, eles são importantes para que nós possamos ver como é que o autor desenvolve seu texto e como é que nós escrevemos o nosso texto. Tá? Então, a coesão se dá através dessas partículas coesivas que vão mostrando o fluxo lógico do argumento do autor, e a coerência, que é aquela estrutura que perspassa o texto de modo que o texto ele tenha o início, o meio e o fim, né, nessa ordem, tá? E aí então se torna algo que é importante. Então esses dois elementos, coesão e coerência, eles são fundamentais. E aí você vai ver os elementos coesivos, como esse tote aqui, ele é um elemento coesivo. Então, tá? Então aí já ele segue no fechamento do capítulo de número 13, né? Que é logo após a declaração de Deus o Pai. Tá? Então aí vem. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ok? Tá. Com base nessa nossa descrição geral do capítulo de número 4, tá? Nós temos sempre na nossa análise, nós temos a exegese de cada versículo, tá? E aqui nós utilizamos a análise morfológica do grego, leitura cláusula por cláusula, reverberações veterotestamentárias, vamos estudar a intertextualidade, como esse texto do Novo Testamento se relaciona com o texto do Antigo Testamento. Então isso é muito importante. Os paralelos literários, que são importantes, existem outras narrativas que estão associadas a essa narrativa, que às vezes trazem, vamos ver muito isso nos evangelhos, e a harmonia dos evangelhos é muito importante quando você estuda, porque às vezes o mesmo evento é narrado por um autor e também temos outro autor narrando esse evento, e aí como é que eles se complementam. Então é muito importante. As implicações teológicas, disso nós vamos ver conceitos aqui que estão dentro da área da cristologia, né, do estudo da pessoa de Cristo, do discipulado e também do reino. Tá? Nós temos uma parte que a gente sempre dedica à análise de discurso e actancial, do Greimas, tá? E aplicações pastorais fundamentais. Nossa abordagem sempre segue essa estrutura, tá? Sempre segue essa estrutura e observação, interpretação e aplicação, tá? É sempre o modo como nós analisamos o capítulo e integrando o rigor técnico e sensibilidade pastoral. Então, é muito importante. Essa abordagem é um tipo é uma matriz disciplinar que a gente cria com o objetivo de poder dar tudo o que o texto pode oferecer. Tá? Obviamente que a gente não faz um trabalho exaustivo, porém, não ficamos apenas na superfície. Temos condição de mergulhar. Então, nós vamos, para finalizar aqui, ver uma síntese hermenêutica. Mateus revela que a história
do reino começa com um rei aprovado, uma luz que resplandece na margem, uma comunidade chamada e uma missão que transforma multidões. A lógica do capítulo é clara. O rei vence, o rei proclama, o rei chama, o rei cura, o rei instrui. E é o que nós vamos logo ver no capítulo de número 5. Então, essa nova... quando Adão é colocado como primeiro gerente de Deus na criação, né, e ele vem para reger a criação, ele é colocado na posição de rei de toda a criação. E, de repente, ele perde isso por conta da queda. E agora, então, novamente, a história recomeça a partir de Jesus. Então, a história recomeça e um novo rei é colocado e, logo em seguida, assim que ele é proclamado pelo Pai, já vem o teste a fim de que ele realmente defenda a sua posição. E isso é muito importante. Tá. Ok, nós vamos começar o nosso estudo. Tá? Nós temos muitas coisas importantes que eu falei para vocês. Se nós formos ir no fundo do poço, nós temos que estudar muito, mas muito mesmo. E o nosso tempo não permite a gente numa EBD, né, ir tão fundo. Mas, de um modo geral, nós vamos estudar o capítulo número 4 e vamos ver quais as lições importantes que tiramos para nós. Sempre o nosso estudo é guiado pelo nosso roteiro, as nossas perguntas indutivas, que fazem com que nós cobramos todo o conteúdo do capítulo. Então, passo a passo, né, o nosso autor, o pastor Manuel Pereira da Silva, ele sempre nos conduz passo a passo na abordagem do capítulo, e esse questionário é que nos guia, tá, no nosso estudo geral. Então, a lição de hoje é a lição de número 22, de 30 de novembro de 2025. Jesus vence a tentação e convoca os seus primeiros discípulos. Nosso capítulo de estudo é o capítulo 4, versículos 1 a 25. E temos aqui o coroamento, né, do capítulo, e dizia: a sua fama, que é o texto áureo, o texto de ouro, e a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, e os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. Então, Mateus 4, 24, lido aqui na revista e corrigida de 1969. Então, aqui nós temos o nosso questionário, que, se nós fizéssemos uma abordagem a la Joário, em 15 minutos a gente termina esse questionário aqui tranquilo. Mas nós pretendemos ver um pouco mais a fundo. Então, nossa primeira pergunta é a seguinte. Então, nós temos uma segmentação da primeira pergunta. Sempre o nosso escritor da revista, ele sempre faz essa segmentação. E uma pergunta, ela se torna, às vezes em 3, às vezes em 4 partes, para poder pegar bastante conteúdos, né? Por isso que é um estudo indutivo, para pegar bastante conteúdo da abordagem do texto, que o texto diz. Isso é muito importante. E por quantos dias, o primeiro segmento aqui, por quantos dias Jesus esteve em jejum e o que sentiu? A segunda parte, a fim de tentá-lo, o que o diabo mandou Jesus fazer? A terceira parte, com que Jesus resistiu à tentação do diabo e o que ele citou ao responder. Então nós temos aqui 3 partes. Bem, essas perguntas sendo respondidas de um modo objetivo, né, muito simples. Nós lemos o capítulo 4 de Mateus, versículos 1 a 4, e nos dizem: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo.
Então, para onde ele foi? Para o deserto. E em que esse deserto contrasta com o primeiro ambiente de tentação dos nossos primeiros pais? Qual a diferença? Lá tinha tudo, aqui não tinha nada. Lá tinha tudo e aqui não tinha nada. Então vocês observam bem que o próprio ambiente de tentação de Jesus é muito, mas muito inóspito em relação ao dos nossos primeiros pais. Eles estavam num ambiente ideal, puro, santo, perfeito e gozando de perfeição, e é nesse ambiente que eles sofrem, os primeiros pais sofrem a tentação, Adão e Eva. Já Jesus, quando é tentado, ele é tentado no deserto. Então, quando se fala em deserto, é um ambiente inóspito, um ambiente seco, um ambiente quente, na maioria das vezes. Então, aqui nós vamos ver. Sem muitas provisões. Sem muitas provisões, ou provisão nenhuma, né, aqui. Então, a gente já começa a ver que os dois ambientes são bem diferentes, né? Bem diferentes. Que eu acentuo no hino, né? O segundo Adão vencedor, né? Que aqui nós temos um contraste. Então, esses contrastes, eles são importantes para a gente ver que a tentação de Jesus é muito mais intensa. É muito mais intensa do que a dos nossos primeiros pais. Então, ele esteve 40 dias e 40 noites em jejum no deserto. Então, em jejum, no deserto, jejum absoluto, sem beber água e sem comer. Então, quando chega ao término desses 40 dias, ele está extremamente exausto na sua estrutura humana. É uma coisa assim, bem... ele está dentro de uma condição, né, de muita debilitação do ponto de vista físico, da carne, né? Então, ele está numa situação bem difícil. Então, ao final desse período prolongado de completa abstenção de alimentos, teve fome, né, indicando a realidade e intensidade da humanidade de Cristo. Ele teve fome. Aqui não foi apetite, não, foi fome mesmo, né? É aquele momento em que o que aparece na frente, a pessoa chega num estado em que ela perde o controle e come qualquer coisa. Então é exatamente nesse estado é que começa a tentação. Ela inicia aí. E a fim de tentá-lo, o que o diabo mandou Jesus fazer? Ora, se ele está com fome, visivelmente abatido por estar 40 dias e 40 noites no deserto. Então o que o diabo vai e fazer? Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Então é uma situação em que, ora, ele está com fome. Ele tem, de fato, poder para transformar aquelas pedras em pães, né? Podia perguntar, né? Pão doce, pão salgado, pão de queijo, qual pão? Podia transformar aquela pedra em qualquer tipo de pão que quisesse. Porém, tem algo embutido aí, né? Tem algo embutido aí, né? Exatamente, trata-se de uma tentativa de provocar Jesus a usar poder messiânico de forma autônoma, fora da vontade do Pai. Além do que aceitar uma sugestão de Satanás. Tá? Então vejam bem que a tentação ela segue essa proposta, né? E a tentação nunca, o tentador nunca tenta uma área em que não haja uma vulnerabilidade. Então a maior vulnerabilidade de Jesus no momento, ele pensou, vou vencer logo no primeiro round. Então, aqui nós temos 3 rounds. Aí ele vai vencer no primeiro round. Ele está com fome. Então, já devia se ver nele a vontade de comer, né? 40 dias sem comer. Já pensou? 40 dias, 40 noites,
Passa o primeiro, segundo, terceiro, quarto, uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 4. Gente, é um... Esse chegando a ele, será que foi uma visão ou foi em mente? Aquela cena Não se que sabe. não tem como saber. Era uma presença. Que era uma presença, que ele estava ali, estava assim, algo visionário, aí, não sei, mas era uma presença. Pode Eu se creio chamar que... de teofania também, não? Não, quando é teofania, é manifestação de Deus. De Deus. É, de Deus. Aqui é uma satanofania. É pior que tem, né, evangelista Luciano? Essa ou não? Não criaram Não. essa palavra, né? É. Então, com que Jesus resistiu à tentação do diabo e o que ele citou ao responder? Então a proposta dele é uma proposta lógica. Quem está com fome quer comer. E Jesus foi proclamado Filho de Deus. Então ele conhece muito bem, ele sabe muito bem quem é Jesus. E ele sabe muito bem do poder de Jesus. Ele sabe muito bem. Ele viveu lá na esfera. Ele sabe muito bem, claro que sabe. Só que ele chega como é que se chama? Ele chega assim, né, de um modo sutil, né, para poder dar assim uma ideia de que ele não está sabendo, né, que Jesus é o Filho de Deus, né, então ele vai. Mas a intenção é exatamente essa, fazer com que Jesus use o poder, obedeça ao diabo, use o poder para poder autonomamente, porque se ele foi conduzido pelo Espírito para ser tentado pelo diabo, então qual era a proposta de Deus ali? É que ele vencesse essa tentação, porque essa tentação é o quê? Simetricamente ela está evocando o quê? A tentação dos nossos primeiros pais. Então o primeiro Adão fracassou, agora o segundo Adão vai ser submetido à tentação. E exatamente o inimigo, quando tenta Adão lá atrás, né, ele tenta e viu que tem uma vitória. Então agora ele chega e, vou derrubar esse daí também. Eu tenho que acabar com esse aí, porque esse é meio perigoso. Se ele prosseguir no projeto dele e levar até o final, que é a cruz, a morte de cruz, se ele levar até o final, aí então acabou. Vou ser destronado, né? E isso é fundamental. Daí, como Jesus resiste? Jesus resiste com a Escritura. Citando o que? Deuteronômio 8:3, que diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí pronto. Aqui Jesus fecha. Fecha com o quê? Ele faz uma proposta do ponto de vista da carne, da necessidade de saciedade natural. Tá? E Jesus o combate com base em quê? A palavra. Então ele chama para a palavra. Quando chama para a palavra, aí abre espaço para nós entrarmos no segundo round da tentação. Tá? Então esse primeiro round aqui, ele combate a tentação não por debate, mas por fidelidade ao texto sagrado. Então você me mandou e me sugeriu transformar essas pedras em pão. Eu não vou transformar, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então é essa palavra que sai da boca de Deus. Qual foi a última palavra que saiu da boca de Deus imediatamente ao processo de tentação? E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então qual é o comprometimento que Jesus tem? Jesus tem um comprometimento com o Pai, fazer a vontade dele. E como ele foi conduzido ao deserto para ser tentado, ele não foi ali para obedecer o diabo, nem aceitar as suas propostas. Perfeito, evangelista Luciano? Tá? Então, a vitória dele acontece através da submissão à vontade do Pai
e ele se apoia num solo bem firme, a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, é muito importante. Então, ele não bate, não vence o combate com base num debate, mas por fidelidade ao texto sagrado e a sua correta interpretação. Ok, vamos dar uma olhadinha, como sempre fazemos, no versículo de número 1, como ele aparece. E aí é importante, porque nós, no nosso comentário, na nossa abordagem, no estudo semanal, sempre preparamos esse roteiro, né? Então a gente já segue esse roteiro. E aqui nós temos o contexto geral do versículo, depois o texto grego, depois a transliteração acadêmica, depois a tradução literal, a análise morfológica e um comentário exegético, cláusula por cláusula. Tá? Então, oração por oração. Tá? Depois, os aspectos literários, a teologia do versículo, a análise de discurso, onde vemos o sujeito, destinador, oponente, objeto, só de um modo bem geral, né? Adjuvante e o programa narrativo. Depois a análise semiótica do Greimas, né? Que você tem ver elemento e função. Então, elemento, sujeito, quem é o sujeito, quem é o objeto, destinador, destinatário, oponente e adjuvante. Tá? Aplicações contemporâneas, tá? É como o versículo se aplica na nossa realidade. Então, conforme nós temos estudado, e isso é muito importante, cada texto da Escritura ele tem a finalidade de transmitir, né, dar uma contribuição teológica ao todo das Escrituras. Então, à medida em que você estuda cuidadosamente cada versículo, cada texto, você sempre tem que extrair esse elemento que vai fazer com que nós tenhamos qual é a contribuição que esse texto dá à construção teológica geral, da teologia bíblica do Antigo e agora do Novo Testamento. E aí isso é muito importante. E no final sempre vem a conclusão do versículo. O que o versículo ele nos traz assim como... Qual é a conclusão? Que conclusão nós tiramos dele? Tá? Ele está iniciando alguma coisa? Qual é a função dele dentro da narrativa? Então, muito importante. Nós agora estamos estudando a narrativa dos evangelhos. Ok? Vamos dar só um panorama aqui para você ver como esse estudo é gratificante. Então, no contexto geral, nós vemos que Mateus 4, conforme falamos antes, introduz Jesus no primeiro grande conflito do reino. O reino é chegado, então ele tem que ser estabelecido. É chegado o reino de Deus. Mas tem um opositor que não quer que esse reino se estabeleça. Era para os nossos primeiros pais terem vivido uma vida eterna, sem nenhum problema, e isso viria por toda a eternidade. Só que aconteceu o problema, e não pegou Deus de surpresa, porque nós já estudamos Efésios, capítulo número 1, sabemos que o plano da redenção ele é antes da fundação do mundo. Então isso é muito importante. Então o capítulo 4 introduz Jesus no primeiro grande conflito do reino. Após a unção messiânica no batismo, capítulo de número 3, do 3 ao 17, onde o Pai o declara: este é o meu Filho amado. Agora o Espírito o conduz ao deserto, conduz o Filho ao deserto, e ele sai do trono da identidade à aprovação da fidelidade. Então, o capítulo 3 acaba, né, termina com aquela declaração maravilhosa, e agora o Espírito, vem cá, vamos lá para o deserto que tem uma missão. Né? E aí é lá que o tentador vai para poder então testar o Filho de Deus. E assim como Israel passou pelo deserto 40 anos e foi testado, conforme Deuteronômio 8 nos diz, Jesus passa pelo deserto por 40 dias
e recapitula e demonstra ser o filho obediente, coisa que Adão e Israel não foram. Daí, Mateus 4:1, versículo 1, funciona como o pórtico da sessão, ou seja, ele posiciona o cenário, que é o deserto, o agente, que é o Espírito Santo, o propósito, que é ser tentado, e o antagonista, tentado por quem? O diabo. Toda a narrativa se estrutura a partir desta tensão inicial. Temos o texto grego, inclusive a gente sempre coloca aqui o texto grego, coloca a transliteração, tá? A transliteração e a tradução literal para o português. Então, o texto grego diz: Tote ho Jesus, então Jesus, anerte eisten eremon. Anerte eisten eremon. Então ele é conduzido à região desértica ou ao deserto. Por quem? Hypo tu pneumatos. Finalidade, qual é o propósito? Perastenai, hypo tu diabolo. Aqui nós temos a preposição que rege o genitivo, a preposição que rege o acusativo. Então, nós temos aqui. A partir disso, então, Jesus foi conduzido à região desértica pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Então, ok. Você pode fazer dois tipos de leitura, que geralmente você pode usar a leitura que eu coloco no grupo, inclusive, a leitura no grego koiné, né, na pronúncia erasmiana, pela Phimister, a senhorita Phimister, e também a leitura que é feita no grego moderno. Então você tem duas alternativas ali no grupo, eu já coloco as duas. Tote ho Jesus, anirthi is, aí você vai ler conforme a pronúncia tin, em vez de tin, erimon, porque eu quero ficar assim na acentuação, e por aí vai. Ok. A análise morfológica vai dar exatamente a classificação de cada palavra. Tote, né, advérbio temporal, então, né, anerte, você vai ter aqui um verbo no aoristo passado, de anago, tá? Foi levado, foi conduzido para cima, aqui no caso, foi conduzido. Eisten heremon, então, preposição mais acusativa, preposição que rege o caso acusativo. Aí você tem ten e eremon, deserto, eremon, e hypo tu pneumatos. Aqui você tem a preposição que rege, você tem o caso genitivo, pelo Espírito, e aí você tem um infinitivo aoristo passado de peirazo, que é peirastenai, ser tentado, ser testado, e por fim, hypo tu diabolo. Preposição aqui, no caso, rege o caso genitivo e pelo diabo. No comentário, cada cláusula dessa, né, então Jesus foi conduzido. Seguindo aqui a ordem até do texto grego, tote ho Jesus, anerte. Então Jesus foi conduzido. Tote liga diretamente ao batismo, né, o filho amado agora enfrenta o teste. O verbo anerte, ele é passivo divino, indica a direção para um local elevado, desolado.
No Antigo Testamento, análogo aqui descreve Deus conduzindo Israel, tá? Está em Êxodo, capítulo de número 15, por exemplo, naquele cântico de Moisés, Oséias 12, 13. E aqui Jesus revive o momento do êxodo, ele sai da água e entra no deserto. Então tem esses dois movimentos que são muito importantes, né? E a mesma voz que declarou filho amado, agora conduz o filho ao confronto. Então Jesus não vai para o confronto por iniciativa dele, né? Ele é conduzido pelo Espírito ao deserto. Tá? Então isso é muito importante. E ele está nessa submissão a esse processo de tentação. Logo em seguida, Esten Eremon, né, ao deserto. Eremos aqui é símbolo teológico forte, lugar de provação, lugar de comunhão também e lugar de revelação, dependendo da perspectiva. E é também lugar de ataque demoníaco. Então, para Jesus, o deserto é o laboratório do reino. Ali ele reafirma a sua identidade pela obediência. Então ele é o segundo Adão. Então o primeiro Adão, num ambiente tão favorável, com tudo à disposição, sem estar com fome, sem nada, né? Ali que nasce a concupiscência dos olhos, né? Foi isso que Deus disse: não comerás de todas os frutos do jardim? Não, disse. Aí focou ali. Então observe que ele chega sempre como João sem braço, né? O evangelista. Foi isso que Deus disse? Para saber se estão realmente sabendo. Então é importante. Você já leu no livro O Silêncio de Adão? Já leu o Evangelho? O Silêncio de Adão é um livro muito bom. É escrito por 3 evangélicos, psicólogos, que analisam o porquê do silêncio de Adão no dia da tentação. Se ele estava presente, como o texto diz, estava, né? Então, o Silêncio de Adão, livro. Depois me falem que eu vou indicar para vocês. Eu tenho em casa as 2 edições, tanto em inglês como em português. É muito interessante ler aquele livro, O Silêncio de Adão, né? Que dá todo um perfil da natureza masculina, né, à luz do primeiro momento de tentação ali no Éden. Então, O Silêncio de Adão. É um muito bom livro. Hein? Só uma pergunta. Pois não. Por que essa figura, esse nome, o diabo, ele ficou sumido tanto tempo? Como sumido? Ele não é tão explícito nas escrituras. Por exemplo, no Velho Testamento, ele aparece no Gênesis e depois eu não me lembro dele ser citado. Ao longo de toda a trajetória do povo de Deus, ele está em ação. Sim, mas o nome dele não aparece. Em alguns casos específicos aparece. Em alguns casos específicos aparece. Você vê lá, você vê, por exemplo, essa antiga serpente sendo citada, por exemplo, em Zacarias capítulo 3. A tentação, ali, quando aparece aquele momento de acusação contra o sumo sacerdote, Josué. Okay. Então, ele aparece ali. Tá? O importante é que, em todo o conflito, né, tudo aquilo que acontece com o povo de Deus, quem é que está induzindo ao erro? Uhum. Então, toda a indução ao erro ao longo da história, tanto de Adão como de Israel, né, que acompanha o Antigo Testamento todo, é induzido pelo adversário. Mas agora, a partir do Sim. Mateus, ele aparece com mais frequência. Ele não é só citado. ele, mas a sua comitiva, a sua... Exatamente. Aqui é porque a revelação ela é progressiva, né? Okay. Então, uma vez que ela é progressiva, agora é o momento em que você ter mais clareza em relação a coisas que eram ditas assim, pontualmente. Mas seria pontualmente, agora não. Ele já começa o evangelho já indicando, olha, peraí, tem uma região de perigo. E aí, olha, tem um tentador. Então essas coisas vão sendo dadas, né, de um modo mais claro, porque o propósito da revelação é exatamente isso. E o fechamento, ele aparece lá no fechamento da história em Apocalipse, de um modo bem explícito, bem claro. E isso é muito importante.
Tá? Então, por isso que a revelação é progressiva. Né? Ela vai aumentando ao longo dos séculos. Ok, então a terceira cláusula aqui, hipoto pneumatos, pelo Espírito, indica o Espírito que desceu sobre ele, em 3,16, capítulo 3,16, é o mesmo que o conduz agora. Não é Satanás que inicia a aprovação, é Deus. Isso é muito importante. A tentação não aconteceu porque Satanás começou a tentação. O próprio Deus o levou para ser tentado. Então tinha esse propósito específico, porque era o primeiro teste que ele tinha que passar para anular aquele primeiro teste que os nossos pais, foi só um teste que eles passaram e fracassaram. Percebe, evangelho, isso é importante? Então, por isso que ele foi conduzido, por isso que o versículo 1, ele é importante, porque ele foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, finalidade, para ser tentado pelo diabo. Então esse é o projeto de Deus. Nada que aconteceu por acaso. Ele está na conversa com os discípulos, de repente aparece. Não. Foi algo bem programado. O local também foi bem escolhido, né, que ali ele está solitário, por assim dizer. E ele tem que passar por esse teste ali. Então não é Satanás que inicia a aprovação, é Deus. Mas o objetivo do Espírito é provar e confirmar. Provar, confirmar. O objetivo do diabo: destruir, desviar. Acompanhando aí? Tá? Então o caminho da aprovação é misteriosamente o caminho da filiação verdadeira. Então quando a prova é o caminho da bênção. Então para que aquilo que os nossos primeiros pais perderam, para aquilo que eles perderam, fosse agora reconquistado, o segundo Adão tinha que vir, passar por um teste, inclusive muito mais intenso, muito mais claro, porque aqueles ali estavam numa serpente lá, coisa que eles ficaram assim meio, que negócio é esse bicho falando e tal, né? Não tão conscientes. Aqui não, aqui há plena consciência da existência do tentador. Tá? Então o conflito aqui não é um conflito como dos nossos primeiros pais. Aqui, lá foi uma conversinha de um bicho que chega lá falando e tal, né? Conversinha mole. Não, aqui é um conflito direto. E se sabe exatamente qual é o propósito. Né? Então, o verbo perasthenae aqui, né, para ser tentado, testado, né? O infinitivo expressa propósito e não é acidente. Ele tem um objetivo, tem uma meta. O verbo peirazo pode significar testar com finalidade positiva, tentar com finalidade destrutiva. Tá? No contexto mateano, aqui no contexto de Mateus, os dois sentidos convivem. Tanto é uma prova, Deus prova o filho e o diabo tenta o filho. Nunca Deus tenta, o diabo tenta, Deus prova. Tá? Isso é muito importante. Isso é muito importante, inclusive, para as leituras e traduções do Antigo Testamento, que às vezes tem, né, Deus tentou Abraão, né? Então aí a tradução não está de acordo com aquilo que é a natureza de Deus. Deus não é tentado e a ninguém tenta. Tiago, capítulo 1. Deixa esse Tiago 1 aberto aí que a gente vai entrar nele. Daí então, Jesus passa por um teste que Adão e Israel falharam em passar. Tá? E a próxima cláusula, a cláusula é hipotu diabolo, né? Pelo diabo. Diabolos aqui significa acusador, caluniador. A narrativa assume explicitamente uma agência pessoal do mal. Então aqui nós temos uma agência pessoal do mal. No Antigo Testamento, o acusador atua questionando identidade. Lembra no livro de Jó? Ele aparece lá, evangelista. No livro de Jó, Zacarias 3, Jó 1 e 2, você vê a presença dele ali, naquele processo. E em Mateus 4, Satanás questiona exatamente isso. Se és o Filho de Deus. Então o primeiro ataque do inimigo é sempre contra a palavra que Deus pronunciou. O que Deus falou? Imediatamente
a essa narrativa? A última declaração do capítulo 3. E eis uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Eu tenho prazer nele. Tá? Aí ele vai, obviamente, fazer o quê? Vai tentar contradizer aquilo que Deus pronunciou. Tá? Então, na sequência, nós temos os aspectos de literação. Eu vou fazer isso no versículo 1, porque a gente não tem condição de fazer em todos. Mas só para vocês terem uma ideia de como essa construção, né, isso aqui é um guia de estudo. Né? Então, essa construção é muito importante, porque desse guia de estudo você tem condição de ir fundo, mergulhar fundo no estudo das Escrituras. Então, o versículo cria uma tensão dramática imediata, o filho amado confrontado pelo acusador. Tá, o contraste, o batismo, água, voz e espírito, deserto, solidão, silêncio e tentação. Então, totalmente importante. E esses usos de passivos de vimos aqui enaltece a soberania. Ele foi levado pelo Espírito para ser testado. Então, o objetivo aqui é Deus estabelecendo, Deus fazendo. A teologia do versículo: o Espírito conduz ao conflito, não apenas ao consolo. Tá? Jesus é o verdadeiro Israel, sendo testado no deserto. Israel falha no deserto, e a gente vê isso acontecendo depois de terem sido tirados lá do Egito. Então eles vão para o deserto, e ali eles são testados durante o deserto várias vezes e fracassam. A maioria das vezes, na total das vezes, eles praticamente fracassam. É um fracasso total. E agora não. Agora Jesus é o verdadeiro Israel. Ele é a videira, ele é aquela vide que é plantada num lugar, que agora está aqui num deserto, mas você vai ver que ele dá bom fruto. A tentação é integrada ao plano de Deus, tá? Não é derrota, mas caminho. Tá? O mal é real e pessoal, tá? E se enfrenta com identidade. E o filho amado é o filho obediente. Sua filiação se manifesta na provação. Se é o filho, então, se és mesmo, ele coloca essas dúvidas para poder. Então, a análise de discurso aqui: o sujeito é Jesus, o destinador é o Espírito, o oponente é o diabo, o objeto é a fidelidade ao Pai, adjuvante o Espírito e depois a Escritura, e o programa narrativo é provar a identidade pela obediência. Na análise semiótica você tem elemento e função: sujeito, filho, Jesus, o Filho; objeto, ser fiel no teste; destinador, Deus pelo Espírito; destinatário, a humanidade representada no novo Israel, que ele agora está representando; oponente, o diabo; e o adjuvante aqui são dois elementos: o Espírito e também a Escritura. Aplicações contemporâneas: ser guiado pelo Espírito não exclui o deserto. Muito importante. Toda a tentação começa com identidade. Quem somos perante Deus? A provação é o lugar de formação, não de abandono. Deus nos leva, mas não nos destrói. Não virá sobre vós, não veio sobre vós tentação acima do que podeis suportar. Mas antes, com a tentação, Deus dará também o escape. Então, isso é muito importante. Então, o inimigo tenta nos destruir, mas não nos leva. E a vitória começa antes do conflito, na certeza da palavra recebida. Então, aquilo que foi dado: este é o meu, eis aí, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, é o combustível necessário para ele atravessar essa região inóspita de provação. Conclusão: o versículo 1, Mateus 4:1, é o limiar da batalha messiânica. O filho amado entra no deserto para provar sua filiação pela obediência, revivendo e redimindo o caminho de Israel. E o Espírito conduz, o diabo confronta, e o deserto se torna o palco da primeira vitória do reino. Por fim, o Messias venceu no deserto
vencerá, o Messias que venceu no deserto, vencerá na cruz e vencerá por quem? Por nós. Então, olha o que está em jogo nesse processo de tentação. Isso nós vimos num versículo apenas. Esse mesmo trabalho deve e pode ser feito, está feito, tá? Em cada versículo, até o versículo de número 25. Mesmo processo de análise, e isso é uma metodologia que é muito importante para que nós possamos ter um guia de estudo que fique aí para as futuras gerações. Tá? Tá bom. Eu estou junto com o pastor Luiz, tá? Vamos esperando a vida de Jesus. Estou junto com ele. Eu não quero ser um dos que dê a esse trabalho para ele de enterrar alguém, não. Estou junto com ele para poder. Luciano Evangelista também, né? Nós estamos juntos, todos nós. Hein? Paulo também estava, né? E nós, os que ficarmos vivos para a vida do Senhor. Verdade. Ok, então vamos prosseguir agora, numa abordagem bem mais direta, tá? Porque o nosso tempo não dá para a gente fazer aquele trabalho que já viu que poderia ser feito. Você vê que a análise de um versículo, olha o quanto você vê a importância, a função do versículo e como ele é construído. É algo magnífico, é magistral. Vamos aqui à segunda pergunta. Versículo 5 a 6, agora mais direto. Para onde o diabo levou Jesus e onde o colocou? A fim de tentá-lo, o que o diabo mandou Jesus fazer? E o que o diabo disse que Deus enviaria e o que esses enviados fariam? Então nós temos 3 perguntas numa só. Vamos ler os versículos 5 e 6. Versículos 5 e 6, e diz: então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, e ele disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Então aqui ele faz um desafio. Ele faz um desafio. Sempre começando com: se és o Filho de Deus, se és o Filho de Deus. O que Deus disse? Deixou alguma dúvida? Este é o meu Filho amado. Então agora ele vai colocar: se és mesmo. Será que você é mesmo? Né? Então muitas das vezes acontece, né? Isso é muito importante, para nós, inclusive, né? Porque às vezes essa colocação de dúvida sobre a nossa identidade, ela pode, de repente, acontecer, né? Acontecia muito naqueles debates que eu participava lá no Rio de Janeiro, quando chegava lá da cidade de Japeri. Né? Então, eu morando na cidade de Japeri. Aí vinha um pastor de Ipanema, que estudou no Seminário Batista do Sul do Brasil. Aí vinha com toda aquela pompa, né? Poxa, um sujeito lá do interior da Baixada Fluminense, na cidade com mais baixo IDH, né? Aí chegava no debate lá, todo mundo já queria, né? Eles já se chegavam, né? Com aquela postura, né? Aí a gente, que vem porventura vem alguma coisa boa de Japeri? Aí vem ver. Quando eles eram interrogados acerca de algumas questões que estavam dentro do debate, a nossa resposta deixava eles assim: ué, como é que esse indivíduo, pretinho, né? Pretinho, já começa por aí. Lá do município que tem o mais baixo IDH da Baixada Fluminense. De onde veio essa sabedoria para esse indivíduo? Como é que ele vai dar uma resposta como essa? Como é que ele sabe isso tudo? Então, exatamente, geralmente eles colocam assim: se tu és. Aí quando eles veem, eles não acreditam muito. Aí quando eles veem o negócio na prática, e ele é mesmo. O sujeito é bom, hein? E aí a gente passou até a ser conhecido. Então os temas mais complicados lá, eles nos chamavam para poder debater e, na realidade, dar uma aula, né, gratuita ali no debate. E Deus faz isso exatamente porque nós temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência seja de Deus e não de nós. Tá? Então isso é muito importante. Então,
Se alguém duvidar da sua identidade, que realmente você sabe, que realmente você é, você não se preocupa com isso não, porque tem um que vindica isso e demonstra, né, isso que é o mais importante. Então, essas duas propostas dele aqui, né, ele está citando uma passagem bíblica. Vamos aqui a nossa análise. Então, para onde o diabo levou Jesus e onde o colocou? O diabo levou Jesus à cidade santa, Jerusalém, e o colocou sobre o pináculo do templo, que é o ponto mais alto da estrutura templar, da estrutura templária, né, do templo. Mateus 4, 5. A fim de tentá-lo, o que o diabo mandou Jesus fazer? Novamente, apelando ao título messiânico, disse: se tu és o Filho de Deus. Essa expressão vai sempre acontecer. Versículo 1, versículo 2, essa expressão sempre vai acontecer. Verso 2. 4, 2. Verso 3. Teve fome. Aí chega o diabo. Verso 2, 3, 4, versículo 5. Deixa eu botar aqui no início, que aí tem conteúdo. Versículo 5. Ei. Versículo de número 5. Que é o 4. Verso 5. Pináculo do templo, verso 6. Aí vem o verso 6, tá? E ele faz uma citação do Salmo 91, conhece a Bíblia, né? Interessante. E ele faz uma citação do Salmo 91, tá? E aqui é um ponto importante, tá? Eios ei tu Theou, se tu és o Filho de Deus. Essa expressão vai sempre estar dentro do processo de tentação. Se tu és o Filho de Deus. Aqui é importante nós vermos que ele está tentando fazer um questionamento da identidade de Jesus e prova isso com um ato. Depois, o objetivo aqui de Jesus, quando é colocado no pináculo, qual é a formulação do argumento central dele? Se és o Filho de Deus, questiona a identidade. Prova isso com um ato espetacular, né, que é uma presunção espiritual. E fundamenta a provocação usando Salmo 91, né, numa falsa hermenêutica. Uma interpretação falsa. Aqui Satanás tenta seduzir Jesus não pelo desejo carnal, mas pela falsa confiança. Então antes ele está com fome. Transforma essas pedras em pães. Então ele faz essa proposta. Agora já vai para uma outra dimensão. Ele quer fazer com que Jesus ele faça um ato de exibição ali. Ele está no pináculo do templo, se lança daqui abaixo. Está escrito, está escrito que aos seus anjos dará ordem ao seu respeito para te livrarem de todo o mal. Então pode se jogar daqui. E aí ele fica numa berlinda, né? Ele fica aqui agora. E também está escrito lá, eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Então, assim que você se jogar, se você realmente é o Filho de Deus, os anjos vão te segurar e você não vai cair lá embaixo, se esborrachar lá embaixo, vai ficar protegido. Está escrito. Parece uma coisa lógica, não é? É uma coisa lógica que ele está fazendo aqui a proposta. Contudo, qual é o problema?
Qual é o problema? Se Jesus fizesse isso, ele podia fazer? Sim. Poderia transformar as pedras em pães? Sim. Poderia se lançar de lá? Não precisava nem anjo o pegar. Ele mesmo podia voar ali. E você vai ver mais tarde ele andando sobre as águas. Ele tem esse domínio sobre a criação, porque ele é o Criador. E subindo também. Tranquilo. Percebe? Mas o objetivo aqui, né, ele vai fazer com que Jesus ele coloca uma tentação baseada em risco, em espetáculo e manipulação da proteção divina. Esse é que é o grande problema. E o que o diabo diz aqui que Deus enviaria? O diabo cita Salmo 91, versículos 11 e 12. Né? Cita aqui, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos, para não tropeçarem em alguma pedra. Então, esse uso aqui da palavra de um modo errado, com uma hermenêutica errada, com o objetivo de fazer. Na nossa abordagem aí, vocês coloquei aqui a resposta que o diácono Carlos fez sobre quais os erros hermenêuticos dessa proposta dele. Está aí no grupo da igreja. Você vai ver aí quantos erros tem nessa proposta. Mas eu anotei uns 4 ou 5. Dá uma olhada aí no grupo da igreja. Terceira pergunta. O que Jesus usou novamente como réplica à segunda tentação do diabo e o que ele citou ao responder? Então Jesus novamente faz o quê? Responde com a palavra. Versículos 7 e 8. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então só nisso aí, ele já corta com a espada a tentação. Se Jesus se lança para provocar uma ação de Deus, ele vai fazer alguma coisa que Deus mandou ele fazer? Não. Se acontecer, o versículo diz, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E quando o diabo cita, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, mas vai guardar em circunstâncias em que apareçam perigos não provocados. Eu tenho anjos me guardando. Aí eu vou chegar e vou pular daquela janela ali porque eu tenho anjos me guardando e não vou descer a escada. Aí eu me esborracho lá embaixo, Deus não me guardou. Faz sentido? Então aqui seria uma tentação a Deus. Então o que o Senhor Jesus responde? Não tentarás o Senhor teu Deus. Pronto. Ele guarda, ele protege, tudo bem. Mas se eu fizer isso como uma provocação, eu vou tentar a Deus. Para ver se realmente Deus guarda. Então não é isso. Quando surgir uma necessidade, Deus vai guardar. Está claro, diácono Ronaldo? Está percebendo? Então, isso é muito importante. Então, o segundo round já foi. Foi vencido. Com uma pequena palavra. Observa bem ali que é um citador da palavra com o objetivo de torcer a palavra. E isso é muito sério. Né? Isso é muito sério. Por quê? Porque hoje nós temos aí muita gente que cita a palavra, conhece muito mais de palavra do que a maioria. Mas cita de um modo a distorcer a palavra. E esse é o grande perigo. E quem está por trás disso? Olha ele aqui, Satanás. Então é muito importante. A próxima pergunta. Próxima pergunta. Que está aqui na parte dele. Na terceira tentação, para onde o diabo levou Jesus? O diabo levou Jesus a um monte muito alto.
E o que o diabo mostrou a Jesus com a intenção de tentá-lo? Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e oferecendo domínio sem cruz, sem obediência e sem sofrimento. Para Jesus alcançar isso, e ao final dizer, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, ele tinha de passar pelo mais intenso sofrimento que o ser humano podia passar. E o diabo apresentou uma proposta mais simples. Eu te dou tudo isso aí, se prostrado me adorares. Versículo 8, olha o que diz. Levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Espera aí, onde é que cartório estava registrado que todos os domínios do mundo foi dado para o inimigo? Onde é que estava esse registro de posse de todos os reinos do mundo? Se apresenta aqui como um dono de todos os reinos do mundo e a glória deles. Olha, eu tiro agora o Herodes do poder, o rei, aqui, o imperador, te coloca como imperador de Roma. Pronto, você vai dominar o mundo todo. Mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Você só ajoelha aqui, me prostra aqui que eu te dou esses reinos do mundo todo. Já te coloca aqui, já derruba o imperador, já te coloco lá no lugar dele, e você vai reinar por todo o mundo. Que proposta é essa? Abusiva, mentirosa. E aí Jesus já chega, meu filho, chega. Vamos parar com essa conversa. É a próxima pergunta. Aqui. Um reino sem cruz, sem obediência, sem sofrimento, um atalho anticristológico. Jesus não ia precisar passar por nada disso. Aí vem, o que o diabo disse a Jesus ao mostrar-lhe todos os reinos do mundo? O que Jesus ordenou ao diabo? E o que disse estar escrito? E o que o diabo fez em seguida e o que os anjos fizeram? Então, aí, versículos 9 ao 11. Ele disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então, Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito. Agora foi um imperativo aqui, é uma ordem. Acabou. Você já está derrotado. Retira-te, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Aí, não foi um pedido, foi o fechamento do terceiro round. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Aí vem aquele pãozinho, aquela comida, tal. Tudo, água, tudo que Jesus precisava, obviamente, estava ali no cardápio. E aí, esse primeiro momento, essa primeira vitória, que é decisiva, ela reverte a nossa derrota lá atrás, tanto por Adão como por Israel. Então, Jesus agora é o segundo Adão vencedor. Ele agora vence aquilo que os nossos primeiros pais. E ele está no processo o quê? De reverter todas as tragédias que vieram a partir da queda. Com a queda vem a morte, com ele vem a imortalidade. Com a queda vem a enfermidade, com ele vem a saúde. E por aí vai. Tá? Tudo quanto a queda trouxe, Jesus veio para reverter e nos colocar depois, no final, num corpo glorificado como o dele, no novo céu e numa nova terra. E no novo Éden, já sem o tentador para sempre e sempre. Aleluia, aleluia. Né? Então tá, agora vamos
para a Galileia. Vamos para a Galileia. Tem muita coisa, gente, que a gente podia ver aqui no nosso estudo de hoje, mas estamos dando só en passant, só de passagem. Ok. A pergunta de número 5. O que Jesus ouviu que havia acontecido com João? Em que região Jesus passou a habitar para cumprir a profecia de qual profeta? E a cidade de Cafarnaum tem menção simbólica e profética, evocando quais tribos do norte? Tá? Então, os versículos 12 a 15. Versículos 12 a 15. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum. Cafarnaum era aquela cidadezinha lá, à beira-mar, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Então aqui está as duas tribos, respondendo as duas tribos. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, que diz: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Então aqui nós temos a resposta. Ele ouviu que João fora preso e retirou-se para a Galileia. Deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, à beira-mar, nos confins das duas tribos, que são lembradas aqui. As duas tribos são Naftali e Zebulon, exatamente conforme a profecia de Isaías. Aqui nós temos o cumprimento, né? Mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Então, cumprindo o que fora dito pelo profeta Isaías. Daí a cidade de Cafarnaum, tá? Ela tem essa menção simbólica e profética, e Cafarnaum está situada nas terras das tribos de Zebulon e Naftali, exatamente conforme a profecia de Isaías. Muito nós podemos ver do ponto de vista geográfico aqui. Então tudo foi planejado lá, já está lá no Antigo Testamento, indicando exatamente o caminho aqui do Messias e onde ele ia começar o seu trabalho. Isso é muito importante. A coerência, né, e o entrelaçamento das Escrituras. Foi só aquele ali já vai para a cadeia. Já. Dali morre. O que viram os que estavam em trevas, o que raiou sobre os que estavam na região da sombra da morte, e o que Jesus começou a pregar. Então, aqui os versículos 16 a 17. 16 e 17. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então nós vimos, com essa chegada do reino dos céus, nós temos aqui dois elementos que são colocados sempre em tensão. É o elemento o já e o ainda não. O reino de Deus é inaugurado, mas a sua plenitude só virá depois da segunda vinda de Cristo. Tá? Então isso aí é sempre claro, nós já vimos isso bastante na aula passada, e é muito importante. E a mensagem é: arrependei-vos, que é o caminho para entrar neste reino. Este é o caminho para todos.
Ok? Vamos aqui a próxima pergunta. Esse aqui é o anúncio inaugural do reino na Galileia. A próxima pergunta. Mateus 4, do versículos 18 ao 20, fundamentam essa pergunta. Quem eram os dois irmãos que pescavam? Para que Jesus os chamou? O que eles fizeram em resposta ao chamado de Jesus? Versículos 18 ao 20. Caminhando Jesus junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. No artigo resposta que eu fiz aí a respeito dessa mudança de perspectiva, essa inversão, né, que é feita na visão dos pescadores no Antigo Testamento e do Novo Testamento, essa questão quando é citada, vê aí no meu artigo qual é a diferença entre os pescadores no Antigo Testamento e pescadores no Novo Testamento, como é que eles são citados, e a missão e o contraste dessas missões. Está no grupo da igreja aí. Está no grupo da igreja. Pelo menos as duas passagens aí que citam acerca disso. De um modo geral, quando se fala em pescadores aqui no Antigo Testamento, né, os pescadores são Nabucodonosor, são as nações estrangeiras que vão levar o seu povo para o exílio e para o juízo. Né? Esta é a função básica, né, da citação de pescadores, de homens nesse sentido aqui do Antigo Testamento. E aí o que acontece? No Novo Testamento há uma inversão. Achou aí? Uhum. O que diz aí? No Antigo Testamento, pescar a gente, executar juízo e não salvar. É uma metáfora severa, contundente, associada à ira divina, não à missão. Então, observa bem que tudo estava associado à ira divina. Então tem a passagem de Jeremias, tem a passagem, me parece, de Amós. Isso. Que fala exatamente de Deus levá-los para o exílio, para o juízo, por conta dos pecados. Aqui, essa missão, que inclusive é estratégica quando esses homens são escolhidos, eles são escolhidos dentre, né, os pescadores, né, pescadores, e aí então, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens, mas esta pesca aqui tem um propósito totalmente diferente, que é exatamente introduzir esses pescados no reino de Deus. Tá? Então isso significativamente é um shift, uma virada completa em relação ao conceito que está atribuído a pescadores no Antigo Testamento. É isso aí? Na síntese? Ok. Então é muito importante. Vocês veem com mais detalhes no artigo escrito no grupo, no grupo você tem tudo aí. Tem uma semana de estudo aí, você tem tudo lá. E diz aqui, só os versículos 4 a 20. Que eles fizeram para que Jesus os chamou, para que eles fossem pescadores de homens. E então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Observe bem que isso aí é em relação àquilo da faixa etária. Eles estavam praticamente livres, né? Eles estavam totalmente livres e podiam já de imediato largar tudo e ir após Jesus. Então a faixa etária deles é de gente bem nova que tem poucos vínculos, né, familiares e podem sair para o discipulado, para serem discípulos de Jesus.
Ok? Então aqui nós temos, de um modo geral, que Jesus redefine vocação e identidade. E também é uma resposta radical. Deixaram imediatamente as redes e o seguiram. É uma resposta radical, típica da prontidão vocacional juvenil no contexto sociocultural da época. Então, por eles estarem bem soltos, bem livres, foi muito mais fácil abandonar tudo e servir a Jesus. Quais foram os outros dois irmãos que Jesus encontrou ao seguir adiante? 21 e 22. Versículos 21 e 22. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. E eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Chega um estranho, chegou, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Que convite é esse? Percebe bem? Irresistível. Mas que convite é esse estranho? Você não acharia estranho, não? Muito. Muito estranho. E está ali, junto com o pai, consertando as redes para poder fazer a pesca. Jesus chegou, larga isso aí, vem, me segue que você vai ser um pescador de homem. Pescador de homem. Pescador de homem. Deve ter ficado assim, bem atônito. Que negócio é esse? Mas saíram. Porque o que tinha nessa palavra aí? Vinde. Acho uma graça irresistível, né? Vamos usar o termo. A gente sempre usa uma graça irresistível e eles E o mesmo largaram que trabalhou tudo e no foram. coração deles, para eles levantarem aí, trabalhou no coração do pai, Também para não se opor. para não fazer oposição. Em síntese diz aqui, e eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Tá. Ok. Então esse rompimento com a segurança familiar e econômica reforça o caráter radical e juvenil do discipulado inicial. Então as faixas etárias deles realmente eles eram bem jovens e tinham toda essa possibilidade de prosseguir, de ir a Jesus. Os últimos versículos, cujas perguntas não se encontram na lição de hoje, eles são muito significativos, porque aí diz que percorria Jesus toda a Galileia era aquela região, ensinando nas sinagogas. Onde ele foi? Ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então, ele entrava na sinagoga e começava a ensinar. Ensinar na sinagoga não é muita ousadia, não. Quem estava nas sinagogas? Eram os homens mais qualificados e conhecedores da palavra de Deus naquela época do Antigo Testamento. E Jesus chega lá ensinando nas sinagogas. Então devia causar assim um impacto muito grande e também um orgulho muito grande para aqueles que eram seus seguidores, que entravam na sinagoga juntamente com ele. Isso aí é o meu mestre, isso aí é o meu mestre, isso aí é meu mestre. Então, isso é um orgulho muito grande para eles. E não somente isso, ele ensinava mostrando o que Jesus utilizava para ensinar. O Antigo Testamento, que eles tinham nas mãos, que eles conheciam, e mostrando que o evangelho do reino estava agora estabelecido. O reino de Deus é chegado. Então, mostrando as profecias do Antigo Testamento, mostrando o cumprimento delas todas. Isso se cumprindo aqui em mim, eu sou. Depois, você é o Cristo, diz logo abertamente. Você é o Messias mesmo, que deveria de vir? Diz logo abertamente. Eu já tenho dito. Eles deram uma cadeirada também, João. Ó, que João estava pregando lá e batizando, eles deram uma cadeirada nele. Ele falou, não, peraí, nós somos filhos de Abraão. Uhum. É isso aí. Não, com certeza. Essa mesma turma aí. Exatamente. E Jesus, então, ele faz qual é o distintivo do mestre de Jesus? Ensinava com graça. Você imagine, ouvir o ensino de Jesus. Pena que não tinha gravador na época, né?
ouviu o ensino da voz de Jesus. Jesus ensinando com a sabedoria que é ele mesmo, né? Pregando, né? Com aquela ênfase, né? A mesma ênfase, e ora, esse verbo, né? Haja luz e houve luz. Agora é ele encarnado e trazendo o evangelho do reino. E para provar que era ele mesmo, essa autoridade, curando olha só, isso aqui é mais importante, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Todas. Não, isso aí, traz aquele ali que é mais fácil para eu curar. Não. Todos que chegavam, aleijado, cego, né, surdo, mudo, todas as moléstias, quem era torto, ficava, né, em pé direitinho. Então vocês imaginem o impacto disso, gente. O impacto disso, né, desse início do ministério, isso revolucionou a Galileia. Deixou a Galileia, né, revolucionada. E diz mais aqui, a sua fama correu por toda a Síria, até país ali vizinho, né, a fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, e endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e os curava. Aí, meu Deus, ensinava com uma capacidade extraordinária, que ninguém viu igual. Vocês imaginam o que era ouvir o ensino de Jesus. E, ao mesmo tempo, demonstrando o poder daquela palavra: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E, de fato, provando. Mas precisava de mais evidência? Não era para todo mundo logo se converter? Mas interessante que muitos que estavam perto continuaram perto até o final, sem receber essa bênção. Enquanto vindo gente de fora, gentios chegando, gente de fora, né, traziam-lhe os que padeciam acometidos, né, os que sofriam acometidos de várias enfermidades e tormentos, e os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguia-o uma grande multidão da Galileia. Era um arrastão divino, né? Uma multidão da Galileia, de Decápolis, das 10 cidades, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Então, não tinha Facebook, não tinha, né, anúncio lá no Twitter, no X, mas chegava de boca em boca, e olha, tem um homem lá, olha, curado. Ué, você não era aleijado? Não, eu já estou curado. Quem foi? É Jesus lá. Eu vou lá também. Imagina o alvoroço que deve ter acontecido naquela época, hein? Eu fico imaginando. Coisa boa, hein? Coisa boa. Então, de um modo geral, vamos fazer o fechamento do nosso estudo. São 11 horas e 58 minutos. Vamos fazer o fechamento do nosso estudo e vocês vão ver quantas coisas importantes, né, que nós temos, né, nesse episódio. Vou passar para vocês esse pequeno ensaio aqui sobre a vitória do segundo Adão no deserto e a derrota do primeiro Adão no Éden, fundamentos da redenção. Tá? Isso aqui é importante, porque essa narrativa aqui das tentações em Mateus 4, de 1 a 11, não é apenas um episódio inaugural do ministério de Jesus, mas uma repetição tipológica e uma redenção histórica do drama humano introduzido em Gênesis 3. Então faça a conexão entre Gênesis 3 e Mateus capítulo de número 4, mostrando o que se perdeu lá, nós vimos ao longo do nosso estudo, mas o que se perdeu lá e agora o que se ganha com essa vitória de Jesus. Tá? Então imagine, né, os aplausos nos céus quando esses anjos chegam, e já chegam, né, felizes, porque agora houve uma grande vitória. Imagine o dia, né, que eles tomam tem a notícia de que o Adão fracassou e perdeu o lugar no paraíso, e eles têm agora que alguns anjos ficaram de prontidão lá para poder fechar a entrada para eles não voltarem mais para lá. Que tristeza, né? E agora é só alegria, porque depois dessa batalha de 40 dias e 40 noites, Jesus, então, ele vence, e esse contraste é muito importante. E esse ensaio vai exatamente fazer um esboço aqui para que vocês tenham uma noção dessa redenção histórica daquele drama que foi introduzido em Gênesis 3. Se o primeiro Adão falhou em um cenário de abundância,
o segundo Adão vence um cenário de privação. Esta vitória não é apenas exemplar, mas representativa, substitutiva e fundacional para o plano da salvação. Então, é importantíssimo para todos nós. Mateus retrata intencionalmente Jesus como aquele que refaz o caminho original da humanidade, mas dessa vez conduzindo-o ao desfecho correto. A história da Bíblia é moldada em suas duas extremidades por dois homens, Adão e Cristo. E Romanos 5 trabalha isso de um modo muito bem. Em Mateus 4 vemos o instante em que o destino da humanidade começa a ser reescrito. Aí no artigo vocês vão ler, tá? Do Éden ao deserto, os contrastes fundamentais, tá? Depois, a segunda parte aqui, a representatividade dos dois Adões aqui, na economia da salvação, o primeiro e o segundo, tá? Depois, por que a vitória do segundo Adão é redentivamente decisiva? Tá? Então, isso aqui é um conflito, não é um mero conflito, é o conflito. Né? É o conflito. E, fechando, as implicações para a história da redenção. Adão, a velha criação, Cristo, a nova redenção. O deserto, o novo Éden. Tentação vencida, novo começo. Aí Cristo se torna o verdadeiro Israel. Vitória de Cristo abre o caminho para a nova criação, conforme nós já falamos. O adversário é derrotado antes de ser destruído. Então isso aí começa. A queda dele já começa aí. Já vai marcando essa trajetória de queda, que é depois pintada de um modo bem lúdico lá no livro do Apocalipse. E a vitória de Cristo é o protótipo de toda a luta espiritual. Então, na conclusão, nós temos aqui Mateus 4, de 1 a 11, não é apenas um relato moral, mas um evento redentivo. É o momento histórico em que a humanidade finalmente vê um ser humano que não se rende ao apetite, que não manipula a Deus para a autopromoção, que não troca a glória divina por poder mundano, que não adora o mal, que segue fielmente a palavra. Onde Adão perdeu a humanidade, Cristo a recupera. Onde o Éden se tornou ruína, o deserto se torna templo. Onde a serpente triunfou por um instante, o Messias triunfa para sempre. Então a vitória do segundo Adão é o início da restauração de todas as coisas. É aqui que começa o início da restauração de todas as coisas. Por ela, o reino se aproxima. Por essa vitória, a cruz tem poder. Por ela, a nova criação começa a despontar no horizonte. Esta perícope é, portanto, uma das mais importantes da história da redenção. O primeiro ato do triunfo do Messias, o fundamento da obediência que nos salva. Tá? O Heber Carlos de Campos, nesse livro aqui, A Humilhação do Redentor, que fala sobre a encarnação e o sofrimento, no finalzinho aqui, ele fala sobre a vitória de Cristo e o que ela significa, a vitória de Cristo sobre a tentação e o que ela significa para nós. Aqui na última parte, deixa eu ver aqui. Então, sejamos vencedores em meio ao sofrimento da tentação. Isso já está no grupo também. Está no grupo, é só ler. Tem também o podcast, eu vou colocar, mas já está disponível pelo link do Notebook LN. Tá? Aí vocês vão ter todo um panorama do que o Weber dá. Esse é um dos melhores livros de teologia sistemática e cristologia. Esse é o terceiro da série. Né? Tem o primeiro, as duas naturezas do Redentor. O segundo, a união das naturezas do Redentor. E o terceiro, a humilhação do Redentor, que fala sobre a encarnação e o sofrimento. E dentre os sofrimentos do Redentor, ele dedica no capítulo 20 falar sobre o sofrimento da tentação. Então ele mostra
como nós sermos vencedores no meio da tentação, a partir, né, daquilo que Cristo sofreu. Ora, tendo Cristo, Pedro, né, na primeira epístola, capítulo 4, 1 e 2, ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. E aí ele vai traçando, os cristãos deveriam se munir do mesmo pensamento de Cristo no meio do sofrimento. Os cristãos, por sofrerem na carne, deveriam deixar o pecado. E a frase de referência a Cristo aqui, na obra objetiva de Cristo Jesus, de Jesus Cristo, a obra já foi terminada, tudo está consumado. E aí o Weber vem, né? Os cristãos deveriam aproveitar os dias restantes da vida sem as paixões dos homens. Ele vai fazendo uma análise do texto que é muito importante. Vocês têm tudo isso aí no grupo. Tá? Morra para as concupiscências da carne. Dá toda uma aplicação, né, dos sofrimentos de Cristo e como ele representa para nós a nossa vitória. Lá em Tiago, capítulo de número 1, cadê Tiago 1? O que diz? Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado. Verso 12. Isso. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Ou seja, que suporta, que passa. Porque quando for provado, receberá a coroa da vida, ao qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem a sombra de variação. Amém. Então aí, é muito importante, né, que diz que é bem-aventurado aquele que suporta com perseverança a aprovação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, assim como Jesus foi vencedor, que o Senhor nos ajude também a sermos vencedores, e agora somos nós, os discípulos, comissionados para fazer o trabalho que começou lá atrás com esses primeiros comissionados. E nós prosseguimos, que a graça de Deus nos capacite, nos habilite, tanto a vencer as tentações, como também a sermos úteis no reino. Porque aqui você vê tentação, logo em seguida serviço. Isso é muito importante, que o Senhor nos abençoe. Amém. Tata Jesus anekte estein eremon, hypatu pneumatos, perasthenae hypatu diabalu, kai nestusas hemeras tessarakonta kai nuktas tessarakonta, husteron epenasen, kai praselthon haperazon epinauto, e huias e tu theu, e pe hina hoilithoi hutoi artoi genontai, hada apokrithes epen. Gegraptai, ukep arto mono zesetai ha anthropos. Al epi panti remati ek porumeno, diastomatos theu. Tata paralambane auton ha diabolas estein hagian palin, kai estes in auton epita pterugian tu hieru, kai lege auto, e huiase tu theu, bala se auton kato, gegraptai gar hati, tois angelois autu inteletai perisu, kai epi herona rusinse, me pate pras capses pras lithon ton podasu. Efe auto ha Jesus, palen gegraptai,
ekperases Kyrion ton theonsu. Palin paralambane auton, ha diabolas es horas hupselon lian, kai decnus in auto passes tas basileas tu cosmu, kai ten doxon auton, kai epen auto. Tautasoi pantadoso, an person proscuneses moi. Tata lege auto ha Jesus. Hupage satana. Gegraptai gar Kyrion ton theonsu proscuneses. Kai auto mano latruses. Tata fiesin auton ha diabolos. Kai adu angeloi pras elthon kai diekanun auto. Accusas de hata Ioannes paradathe. Anachores en ten Galilean. Kai katalipon ten Nazarael thon katokesen es Capharnaum, ten parathalasian, in horioes Zabulon kai Nephtalim. Hina plerothe ta rethen dia Esaiu to prophetu legantos. Ge Zabulon kai ge Nephtalim hadan thalases. Peran tu Jordanu. Galilea ton ethnon. Ha laos ha kathemenas in skate, phos eiden mega. Kai tois kathemenois in hora kai skiathanatu. Phos anetelin autois. Apatate erxata ha Jesus ke rusen kai legen. Metanaete. Engikingar he basileia ton uranon. Peripaton de paraten thalasan tes Galileas. Eiden dua Adelphus. Simona ton legamenon Petron, kai Andrean ton Adelphanautu. Balantas amphiblestron es ten thalasan. Esan gar halies. Kai lege autois. Dute opisomu. Kai poiesuchimas halies anthropon. Hoide eutheos affintes ta dictua e caluthes anato. Kai prabas acathen eiden alus dua Adelphus. Jacobon ton tu Zebedaiu. Kai Ioannen ton Adelphanautu. Into ploio meta Zebedaiu tu patras auton. Katartizon tas ta dictua auton. Kai acalasen autus. Hoide eutheos affintes ta ploion. Kai ton pater auton e caluthes anauto. Kai periegen in hale te Galilea. Didaskon in tai synagogais auton. Kai keruson ta euangelion tes basileas. Kai therapuon pasan nason. Kai pasan malakian in to lao. Kai apelthen ha kaeautu, eis halen ten surian. Kai prasenin kan auto pantes tu kakos ekontas. Poikilais nasois kai basanois. Sunechamenus kai daimonizamenus, kai seleniazamenus, kai paraleuticus, kai atherapus en autus, kai ekaluthes an auto akloi paloi, apates Galileas kai decapaleos, kai Jerusalemon kai Judaias, kai peran tu Jordanu.